Olá e boas-vindas! Hoje temos em mãos uma narrativa absolutamente fascinante. E tão antiga, não é? Exato. Uma daquelas histórias capazes de cruzar milénios de história, inspirar desconstruções artísticas brilhantes e, no fundo, provocar reflexões teológicas gigantescas. Tudo a girar em torno de um momento muito efêmero no tempo. Nem mais. A nossa missão para esta exploração profunda de hoje é perceber como é que uma simples refeição oferecida a três estranhos, no meio de um deserto árido, se transformou numa das obras de arte mais enigmáticas de sempre. Uhum. E de forma ainda mais surpreendente, como é que isso deu origem a uma forma completamente nova de compaixão humana. Estamos a falar, claro, do célebre capítulo 18 do livro do Gênesis. Um texto riquíssimo. Muito. E vale a pena esclarecer desde já, para quem está a acompanhar esta análise, que não é preciso ter qualquer formação em teologia para mergulhar neste tema connosco. Claro que não. Na sua essência, esta é uma história sobre hospitalidade, sobre a arte que tenta traduzir o indescritível, sobre as dúvidas profundamente humanas que todos partilhamos e sobre a coragem incrível de questionar o próprio divino. É verdade. E para ajudar a navegar por entre as entrelinhas da antiguidade e estes simbolismos todos, tenho comigo a pessoa ideal. Alguém com uma capacidade absolutamente única para ligar os pontos entre textos antigos e o nosso comportamento humano atual. Muito obrigado. É um privilégio enorme estar aqui para esta conversa. E essa introdução toca num ponto essencial, que é o lado humano incrivelmente acessível desta narrativa. Pois é. Porque é precisamente na simplicidade dos detalhes cotidianos, na poeira de um dia de calor, que nós encontramos as ideias mais transformadoras para a forma como nos relacionamos com o mundo. Sem dúvida. A riqueza desta história reside na capacidade que tem de ecoar as nossas próprias tensões diárias. Quer dizer, quem é que nunca sentiu o peso da dúvida ou aquela hesitação perante o desconhecido? Todos nós, não é? Vamos, com certeza, desenterrar pormenores muito surpreendentes ao longo desta nossa análise. Bem, vamos lá descodificar isto e entrar diretamente no cenário de Mambré. Imaginemos o quadro que nos é pintado aqui. Abraão está sentado à porta da sua tenda. Não há aqui nenhum ritual complexo. Não há cores celestiais a cantar. Não há a grandiosidade de um templo de mármore. Nada disso. Ele está apenas ali, sentado, durante as horas mais quentes do dia, o pino do calor no deserto do Médio Oriente. É a rotina mais pura, dura e, convenhamos, aborrecida. Aquele marasmo total da tarde. Exatamente. E de repente ele ergue os olhos e vê três homens parados à sua frente. A reação dele a partir deste momento é qualquer coisa de extraordinário. É o que a tradição costuma chamar de a pressa do amor. Epá, que expressão bonita. E é mesmo uma pressa, porque para absolutos desconhecidos, ele levanta-se de um salto, corre, prostra-se por terra e começa a organizar o que só pode ser descrito como um autêntico banquete real. Uma azáfama. Autêntica. Manda trazer água para lhes lavar os pés, pede à mulher, Sara, para amassar rapidamente pão fresco com a melhor farinha. Depois corre ao rebanho, escolhe o melhor vitelo mais tenro e serve tudo acompanhado com manteiga e leite. Uma generosidade extrema. É impressionante este nível de excesso para com quem simplesmente passava numa estrada de terra. Pois, mas para compreendermos bem a magnitude dessa reação, temos de olhar para o contexto do antigo Oriente Próximo. Como assim? A hospitalidade naquela época e naquela geografia não era apenas uma questão de boa educação ou cortesia, como nós a entendemos hoje. Não era só ser simpático. Não de todo. Era uma questão literal de vida ou de morte. O deserto é um ambiente implacável. Temperaturas acima dos 40 graus. Facilmente. E sem abrigos naturais ou fontes de água regulares. Portanto, ignorar um viajante significava quase de certeza condená-lo à morte. Ah, claro. Havia um código de honra não escrito, uma obrigação sagrada de acolher o estrangeiro. Mas a grande viragem aqui, o que é fascinante, é que Abraão vai muito, mas muito além do mínimo exigível para manter aqueles homens vivos. Ele podia dar-lhes só um copo de água e um bocado de pão duro. Exato. Mas não, ele não lhes dá as sobras, ele oferece o seu melhor absoluto. E a ideia lindíssima que surge a partir deste comportamento é que, ao acolher o frágil, o estrangeiro e o desconhecido com esta prontidão extrema, a hospitalidade cria, literalmente, um espaço físico e espiritual para a presença do divino. É maravilhoso pensar nisso. Há uma passagem clássica na Carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, que resume esta ideia na perfeição. Diz assim: Não esqueçais a hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Que arrepio.
A ideia de que o sagrado não se manifesta só em momentos de grande elevação espiritual, numa igreja ou no topo de uma montanha, mas manifesta-se através daqueles que nos parecem pequenos sujos da viagem ou completamente desconhecidos. É uma mudança de perspectiva brutal pensar que o sagrado nos pode bater à porta coberto de pó. Sem dúvida. Mas logo a seguir, durante essa mesma refeição exuberante, acontece um detalhe de uma humanidade quase palpável. O momento da promessa. Pois é, um dos visitantes anuncia de repente que Sara, no espaço de 1 ano, terá um filho. Ora, Sara está a escutar a conversa à entrada da tenda, lá meia escondida. Na sombra. Sim. E o que é que ela faz? Ela ri-se. Um riso contido. Ri-se para si mesma, de pura incredulidade, porque a lógica humana, a biologia, a sua idade, e o texto faz questão de sublinhar que ela já tinha passado a idade de ter filhos há muito tempo, dizem-lhe que aquilo é uma impossibilidade absoluta. É. Imagino que seja um riso de imponargo, talvez um riso de quem já perdeu a esperança tantas décadas atrás que agora só consegue achar a promessa absurda. E é fundamental perceber a psicologia de Sara neste momento. Numa sociedade patriarcal antiga, o valor de uma mulher estava tragicamente e quase exclusivamente ligado à sua capacidade de gerar herdeiros. Tinha esse peso todo em cima dela. Uma vida inteira. Sara carregou o estigma da infertilidade durante décadas. Portanto, esse riso não é uma piada. É um riso que nasce de uma dor profunda, de uma tensão enorme entre uma promessa grandiosa e a dura realidade humana que ela conhece tão bem. É um realismo quase cínico. Sim, mas o que é verdadeiramente revolucionário é a forma como a narrativa lida com esta reação. Deus percebe que ela se riu. Exato. E confronta. Sara, obviamente assustada e apanhada em flagrante, nega e diz que não se riu. O típico pânico humano. Claro. E a resposta divina é que é fascinante. Porque não há um castigo terrível. Deus não a fulmina. Não lhe manda um raio em cima. Não retira a promessa nem a rejeita pela sua falta de fé cega. Apenas diz, não, tu riste. E pronto. É incrível. A grande lição estrutural aqui é que a verdadeira fé convive perfeitamente com a dúvida. A tradição não exige heróis de plástico, que são isentos de hesitações. Isso tira-nos um peso enorme dos ombros. E é precisamente a partir desse riso cético, desse realismo, que surge a pergunta central de toda esta narrativa. Uma pergunta que vai ecoar ao longo dos séculos. Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Nem mais. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Há um enigma em torno da identidade destes visitantes que baralha completamente quem lê a história. Com atenção. A questão do plural e do singular. Exato. O texto constrói uma tensão gramatical estranhíssima. Abrão vê claramente 3 homens à sua frente, certo? Certo. A narrativa fala sempre em 3 figuras, mas quando Abrão abre a boca para os cumprimentar, ele dirige-se a eles no singular. Ele diz: "Meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos." E eu penso logo, espera aí, como é que são 3 pessoas físicas à frente dele, mas ele fala com eles como se fossem apenas um só ser? É. Essa tensão literária, ou o que parece um erro gramatical, é um dos aspectos mais debatidos na história da teologia. O que aconteceu foi que os primeiros pensadores da tradição cristã, os padres da Igreja, olharam para esta dualidade inegável. Ou seja, 3 visitantes, mas uma única presença divina. Exatamente. Olharam para isso e viram ali uma teofania. Pausa rápida. Teofania é uma palavra de peso. Para quem não tem um dicionário de teologia à mão agora mesmo, o que é que isso quer dizer na prática? Excelente ponto. Uma teofania é, de forma muito simples, uma manifestação visível de Deus no mundo humano. Ok. É quando o divino se torna perceptível aos nossos sentidos, seja através de uma sarça ardente, de uma tempestade ou, neste caso específico, de figuras humanas. Faz sentido? E a tradição cristã leu nesta manifestação uma antecipação simbólica do mistério da Trindade. Eles olharam para o Antigo Testamento e viram ali uma prefiguração daquilo que só séculos mais tarde seria formulado como dogma. A ideia de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamente. A ideia de um Deus que não é um monolito solitário, mas que é, na sua essência, comunhão e relação. 3 pessoas, um só Deus. E o que é maravilhoso é como esta interpretação teológica tão abstrata encontrou a sua tradução visual máxima num período histórico muito posterior.
através de uma obra de arte absolutamente genial. Sim, Há o famoso ícone da Trindade, pintado pelo monge russo Andrei Rublev, no século XV. esse mesmo. A forma como ele pegou num episódio histórico passado lá no pó do deserto e o transformou num tratado de teologia visual é de deixar qualquer um de boca aberta. E a primeira coisa que salta à vista e que me deixou fascinada é que ele simplesmente removeu a parte humana da pintura. Exato. Abraão e Sara desapareceram completamente do quadro. O foco é total e exclusivo nos 3 visitantes celestiais, sentados de forma muito serena à volta de uma pequena mesa. E para percebermos o impacto dessa serenidade, dessa paz na pintura, temos de olhar para o panorama de fundo da vida do autor. A Rússia do século XV? Sim, quando Rublev pintou este ícone, a região estava mergulhada num caos absoluto. Havia invasões constantes dos tártaros, guerras civis devastadoras, fome, uma violência indescritível nas ruas. Um pesadelo. E no meio desse banho de sangue histórico, Rublev pintou uma imagem de paz perfeita, de um silêncio e de uma harmonia inquebrável. A forma como as figuras estão sentadas não é acidental. Existe ali uma harmonia circular que é crucial. Uma geometria sagrada. Exatamente. Se traçarmos uma linha imaginária à volta dos 3 anjos, formamos um círculo quase perfeito. E dentro desse círculo não existe qualquer hierarquia visual rígida. Ou seja, ninguém está sentado num trono mais alto. Ninguém domina visualmente o outro, nem chama mais a atenção. Esta disposição intencional transmite, sem usar uma única palavra, a ideia de uma perfeita igualdade, um equilíbrio divino imperturbável. É impressionante como a geometria fala muito mais alto do que as palavras. Mas, olhando para as imagens que existem dessa pintura, eu reparo numa paisagem de fundo muito específica por trás dos 3 anjos. Vê-se uma casa, uma árvore e uma montanha. Isso não está lá apenas para compor o cenário, pois não? O que é que o Rublev estava a tentar dizer com esses pormenores? Nada num ícone é apenas decorativo. Tudo é linguagem. A casa que vês atrás da figura do lado esquerdo não é apenas a tenda nómada de Abraão. Na linguagem iconográfica, simboliza a morada de Deus, o porto seguro da presença do Pai. Incrível! E a montanha? A montanha, que se ergue atrás da figura da direita, é o símbolo clássico em quase todas as antigas tradições do lugar de revelação. O local onde a humanidade sobe para se encontrar com o divino. Representa o Espírito Santo, que eleva o espírito humano. E sobra a árvore no meio. Sim, atrás da figura central, que cumpre uma função dupla fascinante. Por um lado, recorda diretamente os carvalhos históricos de Mambré, onde os visitantes descansaram à sombra no Gênesis. Claro. Mas aponta também, de forma profética e simbólica, para a madeira da cruz no Novo Testamento, ligando-se à figura de Cristo. E brilhante. E repare, toda essa arquitetura visual, todas as linhas de força do quadro, parecem apontar para o centro exato da mesa. E o que é que está lá? Exato. Ali o Rublev não desenhou o banquete gigantesco que o Abraão preparou. Não há vitelo nenhum, não há pão amassado, nem jarrões de leite. Ele pintou apenas um pequeno cálice. Ele condensou toda aquela narrativa de excesso material e generosidade num símbolo direto da Eucaristia. Pegou num momento de hospitalidade no deserto e converteu-o numa meditação sobre o sacrifício e a entrega. É realmente de arrepiar. Sem dúvida. É a passagem da fome física para a fome espiritual, mas se regressarmos à narrativa bíblica, percebemos que a história não acaba com eles sentados à mesa. Longe disso. Há um momento de ruptura tremendo. Os visitantes levantam-se, começam a caminhar e olham lá para o fundo, para o vale, na direção da infame cidade de Sodoma. Sim. E é então que ocorre uma das passagens mais extraordinárias da Antiguidade. O próprio Deus tem uma espécie de monólogo interior. Ele pensa para si mesmo: esconderei eu a Abraão o que vou fazer? Isso mostra uma dinâmica relacional muito invulgar. Deus a ponderar se deve ou não partilhar um segredo militar, digamos assim, com um ser humano. O que revela uma mudança de paradigma essencial na evolução da relação entre a humanidade e o divino. Repara no peso desta transição. Ele deixa de ser apenas um súbdito. Sim, o Abraão está a deixar o papel de um simples servo submisso, alguém que apenas recebe ordens cegas e obedece por medo, para assumir um estatuto que é incrivelmente raro em qualquer mitologia antiga: o estatuto de amigo. Amigo de Deus.
Amizade autêntica pressupõe partilha, pressupõe não ter segredos. O divino decide partilhar os seus desígnios trágicos sobre Sodoma porque confia que Abraão tenha maturidade para lidar com a justiça e para ensinar esse caminho às gerações futuras. E o que despoleta esta confidência divina é algo muito específico sobre Sodoma. O texto menciona que há um clamor imenso que sobe daquela cidade devido à sua maldade extrema. Ouvimos sempre falar de Sodoma associada a pecados genéricos, mas há aqui uma dimensão social e de injustiça que importa muito desvendar. Precisamente, a palavra clamor usada no texto original hebraico é muito específica. Não se refere a um barulho qualquer. Não é ruído. Não. Na tradição bíblica, este clamor de Sodoma é comparado diretamente com outro clamor, célebre, o clamor dos escravos oprimidos no Egito. Portanto é um grito de dor. Ou seja, o pecado de Sodoma não é apenas uma questão de desordem moral privada. É um pecado de opressão brutal, de injustiça sistémica contra os mais fracos. No fundo, é a recusa total da hospitalidade que Abraão acabou de demonstrar. A mensagem estrutural é que o sofrimento prolongado e a opressão na terra criam um grito de agonia que atinge invariavelmente os ouvidos de Deus. Exato. E a resposta a essa ameaça de destruição pendente sobre Sodoma desencadeia o que muitos consideram a primeira grande oração de intercessão da história. E é uma cena de pura ousadia. É fantástica. O homem coloca-se de pé diante do Criador e começa, de forma inacreditável, a regatear. Ele percebe que a cidade vai ser arrasada e pergunta: vais realmente exterminar o justo juntamente com o ímpio? E começa a negociar números. É um atrevimento. Pergunta se a cidade será poupada se houver apenas 50 pessoas justas lá dentro. Deus diz que sim, que poupará toda a cidade por causa desses 50. Mas o Abraão não se fica por aqui. Claro que não. Ele desce para 45, depois para 40, 30, 20, até espremer o número e chegar a 10. Parece que estamos a assistir a uma negociação intensa de mercado. Daquelas nas feiras, mas aplicada à salvação de uma metrópole inteira. Pode parecer apenas uma negociação de mercado à primeira vista, mas se pensarmos bem na conjuntura, é um risco absoluto e mortal. A tensão psicológica daquela cena é imensa. Ele estava a esticar a corda. Completamente. Abraão está a desafiar, a questionar e a empurrar os limites do Criador do Universo. E ele tem perfeita consciência da sua audácia, porque, a dada altura, diz: sou apenas pó e cinza. Uma humildade profunda. Sim. Ele reconhece a sua total pequenez cósmica e a fragilidade física. Mas a parte genial é que essa pequenez não o paralisa. Ele usa a sua posição para exigir que a justiça divina seja perfeita. Uau! E o mais revelador em toda esta passagem nem é sequer a teimosia de Abraão. É a resposta constante de Deus, ao aceitar pacientemente as condições, ao deixar-se levar na negociação e descer o número até aos 10 justos. O divino demonstra que a sua justiça não é uma equação fria, mecânica ou de pura vingança. Não é um computador a calcular punições? Não. É uma justiça profundamente dominada e temperada pela misericórdia. O objetivo final nunca é destruição cega. O desejo é sempre encontrar um pretexto para a salvação. Deus aceita debater porque valoriza imenso a compaixão de Abraão. Então, o que é que isto tudo significa na prática para nós? Quando olhamos para a jornada completa do Abraão ao longo destas 20 ou 30 linhas do capítulo 18, assistimos a uma transformação radical do seu caráter. Sim, de facto. Reparemos bem. No início do dia, enquanto o calor apertava, ele era um homem fechado no seu mundo. Preocupado com as estacas da sua própria tenda, com as posses do seu rebanho e com a mágoa muito pessoal e íntima de não ter um herdeiro. Um mundo muito pequeno. Exato. Mas no final da tarde desse mesmo dia, o cenário é completamente outro. Ele está ativamente a interceder, a lutar com palavras e a argumentar com unhas e dentes pela vida de uma cidade inteira, repleta de perfeitos desconhecidos e muitos deles descritos como violentos e ímpios. A sua hospitalidade material evoluiu para uma compaixão espiritual e universal. E a expansão máxima da empatia humana. Abraão não se limitou a inaugurar a prática do bom acolhimento numa tarde de calor. Ele inaugurou um modelo espiritual complexo que perdura até hoje. Ele coloca-se de forma intencional e corajosa na brecha entre o castigo e a cidade corrompida. Ele atua como um escudo, tornando-se o primeiro grande parceiro da misericórdia divina. E isto cria uma linha de continuidade histórica maravilhosa.
Como assim? Ao assumir este papel de intercessor, Abraão está a pavimentar o caminho para a figura de Moisés, que séculos mais tarde faria exatamente o mesmo, colocando-se entre Deus e o povo rebelde no deserto. Certo. Prepara também o caminho para todos os profetas que imploravam pela nação nos momentos da crise. E, claro, fundamentalmente para a tradição cristã, estabelece a matriz teológica que vai culminar na figura de Cristo, compreendido como o intercessor último e definitivo entre a humanidade e o divino. Que cadeia de eventos incrível! É uma linhagem monumental de compaixão que tem o seu humilde início debaixo de um carvalho qualquer, com uma bacia de água fresca e um pedaço de pão acabado de fazer. Exatamente. E isso é algo que tem de ressoar na vida diária e prática de todos nós, independentemente das crenças de cada pessoa que nos esteja a acompanhar hoje. A grande lição prática, o verdadeiro levar para casa desta nossa exploração, é que a atitude de abrir espaço para o outro, de convidar quem nos é completamente diferente para a nossa mesa e ter a capacidade de escutar perspectivas alheias, tem um poder transformador, brutal. Verdade. Não é apenas ser simpático, muda-nos por dentro. Expande a nossa área de preocupação. Obriga-nos a deixar de olhar obsessivamente para os nossos próprios problemas e empurra-nos para olhar para as necessidades urgentes da cidade lá fora. E muitas vezes daquela cidade ou daquele grupo de pessoas que não compreendemos ou de quem discordamos profundamente. Esse é o grande desafio. Esse é, sem dúvida, o núcleo ético pulsante desta narrativa. A hospitalidade conduziu à revelação. E a revelação conduziu inevitavelmente ao compromisso, à intercessão e à defesa feroz do próximo. A mensagem final é muito clara. Não se pode partilhar o pão com alguém de manhã e continuar indiferente ao facto de a sua cidade estar a arder à tarde. Uau! Bem, isso leva-nos à síntese natural desta nossa viagem. O que desenterramos hoje foi a grandeza oculta que pode estar mascarada na rotina mais banal do dia-a-dia. Pois foi. Vimos como uma obra de arte do século XV consegue, no meio de um cenário de guerra e caos, traduzir mistérios teológicos insondáveis usando apenas harmonia e formas geométricas. A genialidade do Rublev. E, acima de tudo, testemunhamos a coragem admirável de um homem que transformou a sua cortesia básica numa defesa apaixonada pela humanidade perante o próprio Criador. Foram múltiplos momentos de autêntico eureka à medida que desconstruíamos estes textos clássicos. Para fechar esta nossa conversa, gostava apenas de lançar um último pensamento ao ar. Uma pequena provocação baseada num detalhe ínfimo, quase invisível, que surge logo no primeiro versículo da história e que liga tudo isto. Estou muito curiosa. Qual é? O texto bíblico diz que toda esta imensa aventura espiritual, todo este diálogo sobre a justiça, a salvação da cidade, a promessa do filho, tudo isto só se desenrolou porque Abraão ergueu os olhos enquanto estava sentado à porta da sua tenda. Ergueu os olhos? Sim. Se eles estivessem a olhar para o chão, os visitantes teriam passado. E a provocação que fica para reflexão é esta. Na nossa própria rotina acelerada, nas horas mais quentes, difíceis e cansativas do nosso dia, quando o cansaço aperta e a vontade é de isolamento, o que é que poderíamos descobrir de verdadeiramente extraordinário se, simplesmente, tivéssemos a presença de espírito e a força para levantar os olhos do nosso próprio umbigo? Ou, nos tempos modernos, levantar os olhos dos nossos ecrãs? Nem mais. E olharmos verdadeiramente, com atenção e intencionalidade, para quem se aproxima do nosso espaço. Que pensamento tão cirúrgico para os dias de hoje. Levantar os olhos pode ser, afinal, o primeiro e o passo mais decisivo de qualquer jornada que vale a pena. E é com este desafio para olharmos um pouco mais além e com maior empatia para quem nos rodeia que fechamos a nossa análise detalhada de hoje. Foi em gosto. O gosto foi meu. Que o fascínio pela descoberta e pelas histórias antigas que continuam a moldar a nossa forma de ver o mundo acompanhe quem está a ouvir. A ideia é continuarmos a ler, continuarmos a questionar com ousadia e, claro, mantermos a porta da tenda sempre aberta ao inesperado. Fica um grande abraço a todos e até à próxima conversa.